Se ela descobrir o esquema e a Patrícia, largue-a na miséria. A frase estava rabiscada num pedaço de papel amarelado, com a tinta meio falhada, como se tivesse sido escrita às pressas. Eu a encontrei dentro de um livro que nunca deveria ter aberto. O Manual de Contabilidade Avançada do meu marido, Ricardo. Li uma vez, li de novo. As letras dançavam diante dos meus olhos, mas o sentido era o mesmo. Ele planejava me deixar sem nada. O coração disparou. O chão pareceu se afastar dos meus pés. E a casa, a mesma que eu ajudara a construir, de repente ficou estranha, fria, perigosa. Fechei o livro com cuidado e respirei fundo. As mãos tremiam, mas o instinto estava firme. A mulher submissa que um dia se contentou com o silêncio morreu ali. Eu escondi o bilhete dentro do bolso do avental e continuei costurando ponto por ponto como se nada tivesse acontecido. Só que agora, cada linha que eu traçava era uma promessa. Se ele queria me largar na miséria, eu faria da minha própria dor uma estratégia. Ele tinha um plano, mas o que ele ainda não sabia é que dessa vez, quem ia costurar o desfecho da história era eu. Meu nome é Marina Alvarenga, e o bilhete que encontrei dentro daquele livro mudou o rumo da minha vida. Até aquele dia, eu acreditava que meu mundo era sólido, marido bem-sucedido, filhos saudáveis, casa bonita e um ateliê que finalmente começava a dar lucro. O ateliê Alvarenga era meu orgulho. Um sonho costurado com esforço, talento e fé. Eu acreditava em trabalho, acreditava em família, acreditava no amor. Só não sabia que o amor dele vinha com cláusulas que eu nunca assinei. Ricardo Viana, meu marido, era o retrato do homem admirado pela sociedade. Educado, respeitado, diretor financeiro de uma grande construtora. As pessoas diziam, Marina tem sorte. E eu sorria porque acreditava nisso. Acreditava até o instante em que li aquelas 7 palavras. O mundo caiu sem barulho. E no silêncio, eu descobri uma força que nem eu sabia que tinha. Em 1975, uma mulher negra não podia ter voz alta demais, nem opinião forte demais, mas podia pensar. E pensar foi o que eu fiz. Não gritei, não confrontei, não chorei. Apenas fechei o livro e comecei a observar. Cada viagem, cada telefonema, cada recibo esquecido sobre a mesa passou a ser pista. Enquanto ele tramava o meu fim, eu aprendi a desenhar o meu começo. Foi ali que descobri que o silêncio, quando é consciente, não é submissão, é estratégia. E antes de continuar essa história, quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de onde está assistindo. Essa história é sobre o que acontece quando tentam tirar tudo de uma mulher e ela responde com inteligência, não com vingança. Porque às vezes o que o mundo chama de queda é só o ponto de partida de uma virada. Minha casa sempre pareceu tranquila demais. Sabe aquela paz que quando você olha com atenção tem algo de ensaiado? Era assim, as cortinas sempre alinhadas, os móveis brilhando de cera, a mesa de jantar arrumada mesmo quando ninguém vinha. Ricardo gostava de dizer que uma casa organizada era o reflexo de um bom casamento. E eu, calada, sabia que, na verdade, era o reflexo do controle dele. Tudo precisava estar no lugar, inclusive eu. Mesmo assim, eu fazia o que podia para dar vida àquele silêncio. Acordava cedo, passava café, arrumava as crianças e ligava minha máquina de costura. Era ali, naquele quarto transformado em ateliê, que eu respirava de verdade. O som da agulha entrando no tecido me lembrava que eu ainda existia. As vizinhas diziam que eu tinha mãos de ouro, e eu sorria com humildade. Mas no fundo, sabia que o talento era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Foi naquele mesmo quarto que nasceu o Ateliê Alvarenga, um nome que começou pequeno, escrito a lápis numa plaquinha torta, pendurada do lado de fora da janela. Minhas primeiras clientes eram as vizinhas. Depois vieram as esposas dos colegas de Ricardo e logo o boca a boca fez o resto. Eu costurava vestidos de festa, de noiva, de formatura. Cada ponto, um pedaço da minha dignidade sendo remendado. No começo, ele fingia orgulho. Dizia para as visitas, minha mulher tem talento. Mas quando o dinheiro começou a entrar, o tom mudou.
Não precisa se preocupar com isso, Marina. Me dá o lucro que eu administro para você. Eu obedeci, como mandava o costume da época. Era 1975, mulher sozinha em banco era quase ofensa. E mesmo que eu soubesse fazer contas, sabia também que o mundo não acreditava nelas se viessem das minhas mãos. Ainda assim, dentro do ateliê, eu mandava. Era o meu território. Ali eu definia preço, horário e prazos. Tinha clientes exigentes, mas fiéis. Eu sabia o nome de cada uma, o gosto, o jeito de andar. Dona Eunice queria zíper invisível. Dona Lígia, decote fechado. Dona Sofia, a mais elegante, me pedia sempre: Marina, me faz parecer poderosa, mas sem parecer que tentei. E eu fazia. Aprendi que a costura é mais que pano. É psicologia. Você veste o que acredita que merece. A rotina seguia num compasso que parecia seguro. Eu cuidava das crianças, costurava, administrava as entregas e esperava o barulho do portão à noite. Ricardo chegava tarde, com cheiro de cigarro e perfume que não era meu. Eu fingia não perceber. A mulher daquela época não podia se dar ao luxo da suspeita. Tinha que sorrir, servir o jantar e agradecer. Mas o corpo sente o que o coração ainda não entende. A distância entre nós começou a crescer como costura mal feita, discreta, mas impossível de consertar. E mesmo assim, o ateliê alvarenga prosperava. As encomendas aumentavam, os tecidos ficavam mais caros, e meu nome começou a circular em lugares onde, até pouco tempo, eu não teria sido convidada nem para servir café. Algumas madames vinham até mim porque queriam ajudar uma costureira talentosa. Eu sabia que não era ajuda, era curiosidade. Queriam ver até onde uma mulher negra podia ir antes de ser lembrada do seu lugar. E de um jeito ou de outro fui indo. Fui crescendo ponto por ponto, sem fazer barulho. No fundo, eu achava que o sucesso do ateliê nos uniria mais. Acreditei que ele se orgulharia de mim, mas Ricardo começou a se incomodar com o que chamava de meu jeito independente. Dizia que eu falava demais com as clientes, que devia ficar mais em casa e menos no mundo. Eu respondia com ternura, tentando evitar conflito, mas por dentro algo já fervia. A sensação de que eu estava conquistando algo que ele queria controlar. Certa noite, ele chegou irritado, jogou os sapatos no canto e perguntou por que eu não o esperava mais acordada. Eu olhei para ele e, com a calma que só o cansaço dá, disse: porque estou cansada de te esperar. Ele me encarou em silêncio e saiu do quarto. Naquele instante, percebi que algo entre nós tinha mudado de forma definitiva. Foi nessa mesma semana que comecei a notar detalhes que não batiam. Recibos de hotel guardados em meio a documentos da construtora, telefonemas atendidos com voz baixa, viagens marcadas em datas que não existiam no calendário da empresa. A rotina, que antes era meu refúgio, virou cenário de suspeita. Mas antes de qualquer confronto, antes de qualquer palavra dita, algo precisou acontecer para que eu entendesse o tamanho da farsa. Uma tarde comum, um dia qualquer. Eu estava limpando o escritório, aquele cômodo onde ele não queria que eu entrasse. E foi então que o destino, sempre curioso, decidiu agir. Um livro escorregou da prateleira e caiu aos meus pés. Pesado, denso, cheio de pó. Quando o peguei, o som do impacto ainda ecoava na minha cabeça. Dentro dele, um bilhete. 7 palavras. Um aviso. Um plano. A partir daquele instante, o silêncio da casa nunca mais soou igual. Aquele dia começou como todos os outros. O cheiro de café, o som do ferro esquentando e o barulho ritmado da máquina de costura logo cedo. João e Alice já estavam na escola. E o silêncio da casa parecia me convidar a colocar a vida em ordem. Ricardo tinha viajado na véspera, dizendo que ficaria em São Paulo por 3 dias para resolver pendências da construtora. Eu fingia acreditar, e talvez ainda quisesse acreditar. Era mais fácil lidar com a mentira do que encarar o vazio. Decidi, então, fazer o que toda mulher faz quando sente que algo está fora do lugar: limpar. A limpeza é uma forma silenciosa de tentar organizar o que a alma não entende. Peguei um pano úmido, abri o escritório, aquele território proibido, e comecei pelos cantos. Aquele ambiente sempre me incomodou. Cheirava a autoridade,
a papel engavetado e a segredos. A escrivaninha dele, perfeita, sem uma poeira, sem uma falha. As prateleiras todas alinhadas com livros técnicos de capa dura e pastas etiquetadas por cor. Enquanto eu limpava, meus olhos pararam num detalhe. O relógio de pulso que ele jurava nunca tirar estava sobre a mesa, e ao lado, um maço de cigarros que ele dizia ter parado de fumar. Coisas pequenas, mas cheias de barulho para quem presta atenção. Eu respirei fundo e continuei, empurrando a escada para alcançar a parte de cima da estante. E foi ali, naquele gesto banal, que o destino resolveu falar comigo. O manual de contabilidade avançada, um volume grosso, escorregou das minhas mãos e despencou no chão com um baque seco. Me abaixei para pegar e percebi que entre as páginas abertas havia algo dobrado. Era um papel amarelado, pequeno, com uma dobra marcada por dedos. Desdobrei devagar. As letras eram trêmulas, escritas à caneta. E lá estava, no meio da folha, a frase que mudaria tudo. Se ela descobrir o esquema e a Patrícia, largue-a na miséria. Por alguns segundos o som do mundo desapareceu. Não ouvi mais o relógio, nem o vento, nem a rua. Apenas o meu próprio coração batendo rápido demais, como se tentasse me avisar que eu não estava sonhando. Li uma vez, li de novo. Se ela descobrir, largue-a na miséria. E o nome? Patrícia. Não precisei de sobrenome para entender. Patrícia Rezende, a secretária da construtora. Jovem, loira, sempre solícita demais quando eu aparecia por lá para buscar Ricardo. Fechei o livro devagar e sentei no chão. As mãos suavam. O ar não entrava direito. Era como se aquelas palavras me atravessassem o corpo. Não chorei, não gritei. Só fiquei parada tentando entender o que aquilo significava. O bilhete parecia antigo, rabiscado em pressa, talvez esquecido. Mas o conteúdo, aquele conteúdo não deixava dúvida. Ele não apenas me traía, ele me planejava. Passei o resto da tarde andando pela casa sem saber onde colocar as mãos. Cada móvel, cada foto na parede parecia zombar de mim. A aliança no meu dedo pesava como ferro. Eu me sentei à máquina tentando costurar para aliviar. Mas o barulho da agulha me soava como um martelo. Ponto por ponto minha cabeça fervia. Largue-a na miséria. Isso não era raiva, era cálculo. E se ele estava calculando o meu fim, eu precisaria planejar o meu começo. À noite o telefone tocou. Era ele. Disse que estava tudo bem, que voltaria antes do previsto. A voz dele soava leve, falsa, como quem ainda acredita no próprio disfarce. Eu respondi com a doçura que aprendi a usar como escudo. Que bom, meu amor. As crianças vão ficar felizes. E desliguei, o coração ainda acelerado, mas agora por outro motivo. O medo estava virando lucidez. Peguei o bilhete e o dobrei com cuidado, escondendo dentro da barra de um vestido que eu mesma havia feito. Ali, entre o forro e o tecido, ele ficaria seguro. Passei a noite em claro, repassando tudo na cabeça. As viagens, os cheques sem explicação, as ligações interrompidas, o olhar distante. Tudo de repente fazia sentido. E o sentido doía. No dia seguinte, preparei o café como sempre, mas o gosto era outro. A casa tinha o mesmo cheiro, mas não era mais minha. A cada passo que eu dava, sentia como se andasse num palco montado para uma farsa. Ricardo chegou mais cedo com flores nas mãos. Disse que sentiu saudade. Eu olhei para ele e percebi o quanto é possível mentir sorrindo. O perfume barato no colarinho denunciava mais do que 1000 palavras. Sorri de volta. A partir daquele momento eu seria atriz. E boa atriz. Fingiria desconhecer o que sabia, enquanto aprendia a jogar o jogo dele. Decidi que não falaria nada. Não naquele momento. Porque o erro de muitas mulheres é reagir cedo demais. Eu não. Eu ia esperar, observar, juntar provas. E quando chegasse a hora, o golpe que ele planejou para mim viraria o próprio castigo. Naquela noite, antes de dormir, sentei na beira da cama e olhei para o teto. João e Alice dormiam no quarto ao lado. Eu toquei o bilhete costurado no forro do vestido e fiz uma promessa silenciosa. Você não vai me deixar na miséria, Ricardo. Você vai me ensinar a vencer calada. E foi ali, no escuro daquela madrugada, que nasceu a mulher que ele jamais imaginou que existia. A costureira deu lugar à estrategista.
E o que começou com um bilhete esquecido dentro de um livro estava prestes a se transformar numa investigação silenciosa, conduzida por mim. Nos dias que seguiram, o bilhete não saía da minha cabeça. Ele dormia comigo, respirava comigo, costurava comigo. Eu fingia normalidade, mas dentro de mim algo tinha mudado. Não era mais medo, era método. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. Então decidi que, a partir dali, minha maior aliada seria a aparência de tranquilidade. Quando uma mulher aprende a observar sem reagir, ela ganha o poder de ver o inimigo se revelar sozinho. A rotina seguiu como sempre, ou quase. Eu continuava costurando no ateliê, atendendo as clientes, indo à missa aos domingos. Mas dentro de mim, eu já havia iniciado uma investigação. Sem uniforme, sem distintivo, sem aviso. Comecei pelo básico, observar os papéis que ele deixava pela casa. Ricardo era cuidadoso, mas o ego sempre comete pequenos descuidos. Um recibo esquecido, um envelope mal fechado, uma assinatura diferente. Cada detalhe virava pista. Eu anotava tudo num caderno pequeno que antes usava para medidas de vestidos. Troquei ombro 38 cm por viagem. Terça, 14 ligação, Patrícia. A mesma precisão que me fazia costurar moldes perfeitos, agora montava o desenho de uma verdade suja. Lembro da primeira vez que achei algo concreto. Estava recolhendo roupas do varal quando vi um pedaço de papel saindo do bolso da calça dele. Era uma nota de hotel, data, horário e o nome dela, Patrícia Rezende. Li devagar, como quem lê uma confissão. Era o mesmo dia em que ele disse ter ido a São Paulo resolver contratos. Naquele instante, o bilhete do livro ganhou rosto, perfume e endereço. Guardei o papel junto às outras anotações, dobrado dentro do forro de uma bolsa antiga. Passei a prestar atenção nas ligações. Quando o telefone tocava e ele atendia com alô baixo demais, eu sabia que era ela. Aprendi a identificar a pausa entre as frases. O sorriso que ele tentava esconder, o sim, minha querida, sussurrado demais para ser profissional. A cada ligação eu costurava mais firme para não tremer. Ele achava que a ignorância era o meu bordado favorito. Mal sabia que eu já estava tecendo o pano da própria queda dele. Comecei também a abrir correspondências, não por curiosidade, mas por autopreservação. Encontrei extratos de contas que eu nunca tinha ouvido falar. Movimentações altas, nomes de empresas desconhecidas. Algumas transferências tinham o mesmo valor, feitas em intervalos curtos. Era claro que havia algo por trás, mas a prova final veio de um jeito inesperado. Um dia, uma das clientes da construtora Dona Celina veio fazer um ajuste num vestido e comentou distraída: "Seu marido é um gênio. Ouvi dizer que vai para a Argentina abrir uma empresa com um sócio." Argentina. A palavra ficou presa no ar. Ele nunca tinha falado nada sobre isso. E se o esquema fosse mais do que traição? Se envolvesse dinheiro, fraude, fuga? Foi ali que percebi. Não era apenas uma mulher traída. Eu era uma mulher enganada dentro de um golpe. E se eu não agisse rápido, ele cumpriria exatamente o que o bilhete dizia. Me largar na miséria, sem provas, sem crédito, sem nome. Respirei fundo. A partir dali, cada passo seria cálculo. Aprendi a copiar documentos sem levantar suspeitas. Enquanto passava roupas dele, anotava números de conta, endereços de remetentes, nomes de empresas. Um dia, pedi à costureira aprendiz para me ajudar a tirar cópias de uns moldes. No meio dos tecidos, levei junto alguns papéis da pasta dele e fiz cópias na papelaria da esquina. Era arriscado, mas o medo já tinha virado rotina. Voltei para casa com o coração acelerado e o sentimento de estar costurando meu próprio escudo. À noite, antes de dormir, eu olhava para ele e me perguntava: como alguém pode dormir tranquilo, tramando o mal de quem lhe deu tudo? Ele roncava leve, sereno, enquanto eu vigiava os próprios pensamentos. Não queria vingança. Queria justiça. A diferença é que vingança destrói e justiça reconstrói. Eu não queria derrubar um homem. Queria salvar uma mulher. Eu mesma. Comecei a pensar em quem poderia me ajudar. Eu não podia falar com qualquer pessoa, nem correr o risco de contar
e ser desacreditada. Mulher traída é sempre chamada de histérica. Mulher negra, então, nem ouvida é. Foi quando me lembrei de Dona Sofia Alencar, uma das minhas clientes mais antigas. Mulher de negócios, desquitada, que sempre me olhava como igual. Talvez ela soubesse o que fazer, mas antes de procurá-la, eu precisava entender o tamanho do buraco em que estava me metendo. Durante 2 semanas, vivia em silêncio absoluto. Ele ria, eu observava. Ele dormia, eu anotava. Ele saía, eu copiava. Até as crianças perceberam minha quietude. Mamãe, você tá triste? Eu respondia, não, meu amor. Tô pensando. Porque era isso mesmo. Eu pensava em como virar o jogo sem perder a sanidade. Pensava em como usar o próprio sistema dele contra ele. E, principalmente, pensava em como sair inteira. Com meus filhos, meu nome e minha dignidade. No dia em que terminei minha primeira lista completa de provas, fechei o caderno e o guardei dentro de uma lata de biscoitos antiga. O coração batia no mesmo ritmo da máquina de costura. Pela primeira vez, eu sentia que estava no controle. Eu sabia demais. E quando uma mulher sabe demais, o mundo ao redor começa a tremer. Ainda não sabia como, nem com quem, mas o próximo passo seria agir. Eu só precisava de aliados certos, gente de confiança, capaz de entender que essa história não era apenas sobre traição, era sobre sobrevivência. E foi assim que, sem planejar, comecei a costurar a rede que salvaria minha vida. Viver em 1975 era caminhar num chão que não era nosso. Tudo parecia bonito na superfície, a cidade crescendo, os jornais falando de progresso, os homens com seus ternos bem passados e suas certezas de aço, mas por baixo das calçadas de Belo Horizonte, a verdade era dura. Mulher não tinha direito a errar, e mulher negra, então, não tinha direito nem a ser vista. Eu sempre soube disso. Por isso, cada vitória minha era costurada em silêncio, porque a alegria de mulher independente ainda era provocação. A ditadura militar estava no auge. O rádio só dizia o que podia. O medo tinha se tornado uma mobília da casa. Ninguém falava alto demais. Ninguém perguntava o que não devia. O país parecia limpo, mas era de um branco falso. O mesmo branco das paredes da casa dos ricos, onde eu costurava vestidos caros. Eu via as esposas de políticos e empresários desfilando com minhas criações, sorrindo enquanto o país sangrava por dentro. Elas me elogiavam. Marina, você tem um dom! E eu sorria, sabendo que, se eu entrasse pela porta da frente, o mesmo dom virava ameaça. Por isso, quando encontrei aquele bilhete, eu entendi que ele era mais do que uma traição doméstica. Era um reflexo do tempo em que vivíamos. O poder tinha sempre a mesma assinatura, masculina, branca e autoritária. Ricardo não me via como esposa, me via como posse. Eu era o troféu que confirmava o status dele. A mulher de elegância discreta, a que sabia se comportar, a que o engrandecia sem jamais brilhar demais. E o maior pecado que uma mulher podia cometer naquela época era começar a brilhar por conta própria. Eu brilhava. O ateliê Alvarenga crescia. As encomendas vinham de bairros nobres e algumas clientes já me pediam em segredo. Marina, me faz um modelo exclusivo. Não conta pra ninguém. Eu ria por dentro. As mesmas que não me cumprimentavam em público me chamavam de salvação no privado. E foi nessa contradição que aprendi um truque de sobrevivência. Usar a necessidade dos outros como escudo. Elas precisavam de mim mais do que eu delas, só ainda não sabiam. Enquanto o ateliê prosperava, eu lia os jornais e via o que o país fazia com mulheres como eu. Nenhuma lei me protegia. O divórcio ainda era pecado, o racismo era negado e os direitos trabalhistas uma miragem. Se um homem decidisse te deixar, ele te deixava. E o mundo ainda dizia que era culpa sua. O bilhete, portanto, não era só uma ameaça de abandono. Era uma sentença social. Se Ricardo me tirasse tudo, eu seria reduzida à invisibilidade. E ninguém perguntaria o motivo. Essa consciência me deu medo, sim, mas também me deu estratégia. Comecei a observar o entorno com olhos mais frios. O padeiro da esquina, que sempre falava demais.
o porteiro do prédio da construtora, que via quem entrava e saía, as funcionárias da loja de tecidos, que sabiam quais nomes apareciam nos recibos de luxo. O Brasil daquela época era um país de segredos guardados em sorrisos. Eu aprendi a escutar o que ninguém dizia. Também aprendi o preço de ser mulher em público. Quando eu ia ao banco tentar resolver algo do ateliê, os gerentes falavam comigo olhando para o chão. A senhora tem autorização do marido para movimentar essa conta? Eu respirava fundo e respondia: tenho o bom senso que ele perdeu. Eles riam achando que era brincadeira. Era isso? Eu sabia que se quisesse sobreviver, teria que construir uma autonomia que não dependesse da assinatura de ninguém. As noites eram longas. Eu me deitava ao lado dele e sentia o peso do silêncio. Enquanto ele dormia, eu pensava no quanto era perigoso amar alguém que o mundo ensinou a achar que te possui. Pensava nas mulheres que vieram antes de mim, minha mãe lavando roupa para os vizinhos, minha avó trançando cabelo de criança branca para pagar arroz. Eu não podia ser mais uma nessa fila. Eu precisava romper o ciclo, mesmo que fosse por dentro. E quanto mais eu entendia o contexto, mais claro ficava. O golpe dele não era só contra mim, era contra tudo que eu representava. Eu, mulher negra que ousou subir na vida por mérito, seria o troféu da vitória dele, ou a prova viva de que ele ainda mandava. Ele queria me deixar sem nada, porque naquela época, nada era o que o mundo esperava de mim. Mas ele não calculou uma coisa: a fome de justiça de uma mulher que já teve que aprender a viver com pouco. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer: quem já passou pela falta não teme a perda. E era verdade. O que Ricardo via como fragilidade, eu via como treino. Ele tinha influência, dinheiro e aliados. Eu tinha percepção, inteligência e uma paciência afiada como tesoura. E foi isso que virou minha vantagem. Certa noite, sentei no ateliê com o bilhete aberto sobre a mesa. O abajur lançava uma luz amarelada sobre o papel, e eu li aquelas palavras outra vez. Largue-a na miséria. Eu deixei escapar um riso leve, sem alegria, e disse baixinho: você não tem ideia de quem está costurando o seu destino, Ricardo. Aquela noite foi um marco. Eu decidi que não seria mais só reação, seria ação. Mas para agir eu precisaria de gente certa. Sozinha, eu não teria força para enfrentar um homem protegido por um sistema inteiro. Foi aí que percebi que precisava montar minha própria rede. Uma rede feita de lealdade, inteligência e coragem. E como uma boa costureira, comecei a escolher os fios certos. Um fio vindo da alta sociedade, outro do chão de fábrica, outro da polícia. Todos se encontrariam na mesma trama. A minha salvação. Costurar sozinha é possível, mas consertar uma vida exige mais de 2 mãos. Eu percebi isso quando entendi o tamanho do buraco em que estava metida. Ricardo não era apenas um marido infiel. Era um homem perigoso, cercado de gente poderosa. Se eu tentasse agir sozinha, seria engolida pelo sistema que o protegia. Então, decidi fazer o que toda mulher inteligente faz quando o mundo tenta calá-la: formar uma rede. E como boa costureira, comecei a escolher os fios certos, um de cada cor, cada um com sua função. O primeiro fio veio de onde eu menos esperava. Dona Julieta, a nova secretária da construtora. Ela era uma moça simples, vinda do interior, recém-contratada, ainda aprendendo o ritmo da empresa. Um dia apareceu no ateliê, dizendo que queria ajustar uma saia. Sentou na cadeira, cruzou as pernas e, num tom quase sussurrado, soltou: a senhora sabe que o Dr. Ricardo viaja sempre com a moça do financeiro, não é? Fingi surpresa, deixei escapar um riso leve e respondi: ah, minha filha, homem de empresa vive em viagem. Mas o olhar dela dizia que sabia mais. E eu entendi. O destino tinha acabado de me mandar uma informante. Nos dias seguintes, Julieta começou a voltar com desculpas bobas. Barra que soltou, zíper que quebrou, costura que arrebentou. Mas no fundo vinha me trazer notícias. Falava do comportamento dele, dos boatos de uma transferência de valores, de um tal projeto externo que ninguém entendia direito. Um dia, trouxe um envelope pardo esquecido na mesa do chefe. Dentro,
cópias de autorizações de pagamento assinadas por Ricardo e outro homem, Sérgio Noronha, o mesmo nome que aparecia no bilhete. Eu quase perdi o fôlego. Agora eu tinha algo concreto. O segundo fio veio de Dona Sofia Alencar, uma das minhas clientes mais influentes. Mulher desquitada, algo escandaloso para a época, dona de uma pequena loja de tecidos e de um olhar que via além da costura. Percebeu meu cansaço numa das provas de vestido e perguntou: Marina, ele tá te fazendo mal? Eu desviei, mas ela insistiu. Não minta para mim, menina. Mulher sente o cheiro do sofrimento das outras. Acabei contando parte da história. Não tudo, mas o suficiente para que ela entendesse o risco. Sofia respirou fundo, mexeu no colar e disse: Então vamos começar pelo que ele mais teme, o dinheiro. Foi ela quem me ensinou a abrir uma conta secreta com documentos alternativos. Me apresentou a um gerente de confiança, um homem discreto que devia favores a meio mundo. Deixe o ateliê no seu nome e o dinheiro em lugar seguro, ela disse. Não há traição mais cruel que a financeira, e é essa que você vai revidar. Foi assim que comecei a transferir aos poucos os lucros do ateliê para essa nova conta. Cada depósito era um ponto a menos na teia dele e um ponto a mais na minha libertação. O terceiro fio veio de Antônia, minha amiga de infância. Crescemos juntas, e ela sempre foi o tipo de mulher que falava o que pensava, sem medo. Morava em um sobrado no centro, onde mantinha um pequeno ateliê próprio. Quando contei o que estava acontecendo, ela me olhou fundo nos olhos e disse: Se der errado, vem pra cá. Trago você e as crianças. Aqui a gente dá um jeito. Essa frase virou abrigo. Saber que eu tinha para onde ir me deu coragem para seguir o plano. E o quarto fio era o mais delicado e o mais poderoso. Dr. Pedro, delegado e marido da minha prima, um homem de palavra firme e olhar calculado. Eu não podia ir até ele sem provas sólidas, mas sabia que, quando chegasse a hora, seria o único capaz de agir de forma segura e legal. Era preciso paciência. Enquanto isso, eu ia costurando as informações, as cópias, os nomes, as datas. Uma teia invisível que se fortalecia ponto por ponto. Com essa rede montada, comecei a agir. Julieta me avisava quando novas transferências estavam prestes a acontecer. Eu corria até Dona Sofia, que me ajudava a entender os documentos e orientar o próximo passo. Antônia me ensinava a esconder melhor as provas. Dentro de rolos de tecido, no forro dos vestidos, em caixas de botões. Era uma coreografia silenciosa. Nenhuma de nós falava demais, mas todas entendíamos o que estava em jogo. A sobrevivência de uma mulher e o direito dela de não ser apagada. Certa noite, costurando sozinha, percebi o quanto eu tinha mudado. Eu, que antes esperava que a vida me poupasse, agora tramava meu próprio destino. E não havia culpa nisso, havia justiça. Lembrei das palavras de Sofia. Mulher não nasce forte, Marina. Ela fica. E eu estava ficando. Enquanto isso, Ricardo seguia tranquilo, achando que controlava tudo. Eu o observava com a frieza de quem já sabe o final do filme, mas finge surpresa para ver até onde o vilão vai. Eu o deixava falar, reclamar, se vangloriar. Ele dizia: Você anda distraída, Marina. E eu sorria. Tô pensando em novos moldes, Ricardo. E estava mesmo, moldando o meu novo futuro. A teia estava pronta. Faltava apenas o último ponto: entregar as provas a quem pudesse agir sem levantar suspeita. E eu sabia exatamente como e onde isso aconteceria. Um envelope lacrado, um encontro discreto, um domingo de missa. A missa das 8 da manhã sempre foi o meu momento de paz. O cheiro do incenso, o murmúrio das rezas, o coro de vozes pedindo perdão. Era o único lugar onde eu conseguia silenciar o barulho dentro da cabeça. Mas naquele domingo, nada estava quieto em mim. Eu sabia que aquele dia seria decisivo. O envelope já estava pronto, lacrado e escondido dentro da minha bolsa de couro marrom, entre os moldes de costura e as fitas métricas. Dentro dele, o resumo de meses de vigilância, cópias de transferências, notas fiscais, assinaturas, recibos.
o bilhete original e uma carta curta escrita à mão. Dr. Pedro. Este material envolve um crime financeiro e a segurança da minha família. Confio que saberá o que fazer. Naquela época, mulher sozinha chamando o delegado para conversar era motivo de cochicho. Eu precisava agir como quem não está agindo. Escolhi a missa porque ninguém desconfiaria de um encontro ali. Dr. Pedro era casado com minha prima, um homem íntegro, conhecido pela seriedade e discrição. Sabia que se entregasse a ele as provas certas, a engrenagem da justiça começaria a se mover. Antes de sair de casa, vesti um dos meus vestidos mais simples, azul, de algodão, e amarrei o cabelo num coque firme. Queria parecer comum, o tipo de mulher que nunca teria um segredo. Quando passei pela sala, Ricardo estava de costas lendo o jornal. Disse sem levantar os olhos: "Vai à missa de novo? Anda muito religiosa, Marina." Sorri, mesmo sentindo o coração bater como martelo. "A fé anda sendo meu melhor investimento", respondi. Ele riu, sem entender o duplo sentido. A igreja de Santa Teresa estava cheia. O sol entrava colorido pelos vitrais, pintando o chão de tons dourados e vermelhos. Eu sentei nos fundos, perto da última fileira. Minhas mãos suavam. De tempos em tempos, eu apalpava a bolsa, para ter certeza de que o envelope ainda estava lá. Quando o padre começou o sermão, eu só ouvia fragmentos. Verdade, justiça, pecado. Parecia que Deus estava narrando minha história. No meio da comunhão, vi Dr. Pedro se aproximar do altar com a esposa. Trocamos um olhar rápido, o suficiente para que ele entendesse. Quando a missa terminou, me levantei devagar, como quem vai apenas acender uma vela. Caminhei até a lateral da igreja, onde o vento fazia o sino balançar. Ele veio logo depois. Fingimos um cumprimento familiar, um beijo no rosto. Ninguém notaria. "Está tudo bem, Marina?" Ele perguntou em voz baixa. "Ainda não, mas vai ficar", respondi. E entreguei o envelope. O toque do papel nas mãos dele foi leve, mas o peso do que eu estava entregando era imenso. Ele olhou para mim e viu nos meus olhos que não era exagero. "Está segura?" "Por enquanto." Mas não por muito tempo. Ele assentiu. Colocou o envelope dentro do paletó e disse apenas: "Confie em mim." Saí da igreja com as pernas trêmulas, mas o peito mais leve. O som dos sinos atrás de mim parecia uma despedida da mulher ingênua que eu tinha sido até ali. Naquele instante, comecei a caminhar diferente. Nos dias seguintes, fingir normalidade se tornou um teatro perigoso. Ricardo parecia desconfiar de algo, mas ainda não tinha certeza. Chegava em casa mais irritado, revirava gavetas, fazia perguntas soltas. "Você mexeu nos meus papéis? Quem veio aqui ontem? Por que você anda tanto na rua?" Eu sorria, servia café e respondia sempre com calma. "Nada demais, Ricardo. Só encomendas." Ele queria me ler, mas o texto agora era outro. Enquanto isso, Dr. Pedro investigava discretamente. Eu sabia que não podia procurá-lo, então esperava sinais sutis. Uma ligação breve de um número desconhecido. Tudo sob controle. Um bilhete deixado com minha prima. "Continue como está." Era o suficiente para me manter firme. No ateliê, as clientes vinham e iam, sem imaginar que, entre rendas e fitas, eu escondia o desfecho de um crime. Às vezes, Dona Sofia passava para saber das novidades. "Vai dar certo, Marina", ela dizia. E eu respondia: "Já está dando." Porque, no fundo, eu sabia que cada ponto, cada vestido, cada cliente satisfeita era também um álibi. Um disfarce que me mantinha invisível, mas o perigo estava perto. Uma tarde, enquanto eu costurava, o telefone tocou. Era Julieta, a secretária. A voz dela vinha trêmula. "Dona Marina, ouvi o Dr. Ricardo e o Sr. Sérgio falando. Parece que vão antecipar a viagem. Argentina, semana que vem." O coração disparou. Era mais rápido do que eu imaginava. Depois que desliguei, sentei e fiquei olhando o vazio. Eu já tinha feito a denúncia. Agora era questão de tempo até o cerco fechar. Mas tempo era o que eu menos tinha. Se ele percebesse, tudo podia ruir. Respirei fundo e voltei à máquina. O som da agulha me acalmava, como se cada ponto me lembrasse que o controle ainda era meu. Naquela noite,
Ricardo chegou em casa mais cedo. Trouxe vinho, tentou me abraçar, perguntou se eu estava bem. Eu sorri, servi o jantar e, no meio do silêncio da mesa, ele disse: "Você anda diferente, Marina." Olhei para ele e respondi devagar: "Eu aprendi a costurar melhor." Ele riu, achando que era piada. Eu também ri, mas por outro motivo. Porque naquele instante percebi que a vida, assim como a costura, só fica firme quando a gente aprende a dar o nó certo. 3 dias depois, a prisão aconteceu. Eu estava costurando quando ouvi as sirenes ao longe. E pela primeira vez, senti o som da justiça. O som das sirenes chegou antes da notícia. Primeiro um barulho distante, depois o eco pelas ruas estreitas do bairro, subindo o morro e invadindo o ar com aquele tom metálico de urgência. Eu estava costurando uma barra quando ouvi. A agulha parou no ar, o pé tremeu no pedal, e o silêncio que veio depois pareceu gritar o que eu já sabia. Ricardo tinha sido preso. Não demorou para os murmúrios começarem. As vizinhas cochichavam na calçada. O padeiro olhava curioso, os olhares se multiplicavam. Em pouco tempo, o nome dele estava em todas as bocas. O doutor Ricardo, o contador da construtora, preso por fraude e desvio. Eu ouvi tudo em silêncio. Não chorei, não comemorei. Apenas respirei fundo e continuei costurando ponto por ponto, como se o barulho das sirenes tivesse sido só o compasso de uma nova canção. Horas depois, Dr. Pedro mandou um recado discreto pela minha prima. Está feito. Os 2 estão detidos. As provas eram sólidas. Eu sentei na cama e fiquei olhando para o chão. O peso de meses saiu dos meus ombros, mas o corpo não sabia o que fazer com tanto vazio. Quando o medo vai embora, o silêncio assusta. À noite as crianças dormiam e eu fiquei sozinha na sala. O relógio marcava quase meia-noite quando o telefone tocou. Era uma voz desconhecida, grossa, firme. "Dona Marina Alvarenga, aqui é da Delegacia Central. Seu marido está sob custódia. Ele pediu para a senhora vir." "Para quê?" perguntei. Disse que quer explicar. Expliquei que não podia, agradeci e desliguei. A mão tremia, mas o coração estava em paz. Eu não precisava de explicação. Tudo o que ele tinha a dizer já estava escrito naquele bilhete. Nos dias seguintes, a cidade parecia me observar. As madames que antes vinham sorridentes ao ateliê, agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. Algumas mandavam bilhete. "Sinto muito, Marina, deve estar sendo difícil." Difícil era fingir que não via o prazer escondido em suas condolências. Outras vinham em segredo, como quem carrega culpa, pedindo ajustes em vestidos de luto. E eu as atendia, não por dinheiro, mas por dignidade, porque enquanto falavam baixinho sobre a vergonha de ser enganadas por um homem, eu costurava em silêncio a minha própria vitória. Antônia veio me visitar logo no 3º dia. Trouxe pão de queijo e café. "Você está bem?" perguntou. "Melhor do que imaginei que estaria", respondi. Ela riu, alisando o tecido sobre a mesa. "Sabe, Marina, às vezes o silêncio é a resposta mais elegante para um escândalo." E tinha razão. Eu não dei entrevista, não fui à delegacia, não escrevi carta. Deixei que o destino falasse por mim. Na semana seguinte, os jornais noticiaram o caso. Manchete: "Escândalo na construção civil. Diretor financeiro e sócio presos, por desvio de 500 mil cruzeiros." A quantia parecia irreal para a época. Eu li a reportagem com calma, linha por linha, até encontrar o nome dele. Lá estava: Ricardo Viana, detido junto de Sérgio Noronha em flagrante. No rodapé, uma frase fria: "A investigação foi auxiliada por denúncia anônima." Fechei o jornal, dobrei com cuidado e guardei na gaveta. Aquela frase era meu troféu invisível. As semanas se arrastaram. Recebi uma única carta dele, escrita de próprio punho: "Marina, eu errei, mas fiz tudo pensando em nós. Fui enganado, me envolvi demais. Preciso que me espere." Ri de leve. Pensando em nós, essa era boa. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo. Depois sentei na máquina e voltei a costurar. Se o amor dele acabou, o meu ofício continuava. Mas a prisão de Ricardo teve efeitos além do que eu previa.
Algumas clientes desapareceram com medo de escândalo. Outras, curiosamente, passaram a me procurar ainda mais. Queriam entender como eu aguentei tudo aquilo com tanta serenidade. Uma delas, Dona Heloísa, me olhou nos olhos e disse: "Você é uma mulher admirável, Marina. Conseguiu o que muitas de nós sonham: liberdade." Eu sorri sem corrigir. Porque liberdade é isso. Quando você não precisa mais explicar o que sente. O ateliê Alvarenga virou refúgio. Eu e Antônia trabalhávamos dia e noite costurando vestidos, cortinas, sonhos. Dona Sofia nos mandava encomendas grandes, ajudava a divulgar, abria portas. A clientela mudou. Menos elite, mais verdade. Mulheres de diferentes histórias começaram a aparecer ali, cada uma trazendo sua dor costurada em silêncio. E eu as recebia com o mesmo cuidado, porque sabia o que era costurar para esconder rachaduras. Um mês depois, fui chamada a depor. Entrei na delegacia de cabeça erguida. O ambiente cheirava a café e papel. Quando o escrivão perguntou meu nome, respondi com firmeza: "Marina Alvarenga, proprietária do ateliê Alvarenga." Ele levantou os olhos como se tivesse ouvido algo impossível. Pela primeira vez eu não era a esposa de Ricardo. Era eu. Ao sair, vi o carro da imprensa parado na porta. Um repórter tentou se aproximar. "A senhora foi quem denunciou o esquema?" Sorri e respondi: "Eu só costuro verdades. O resto é com a justiça." Voltei para casa sentindo o ar diferente. Belo Horizonte parecia menor, mas eu, maior. O sol batia nas janelas do ateliê e as linhas coloridas brilhavam como nunca. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho. Reconstruir a vida, criar os filhos, lidar com o olhar dos outros. Mas pela primeira vez, eu não tinha medo do amanhã. O telefone tocou outra vez naquela noite. Uma voz hesitante disse do outro lado: "Dona Marina, aqui é..." Patrícia, e o fio da história que eu julgava encerrado começava a se desenrolar novamente. "Dona Marina, sou eu, a Patrícia." O nome ecoou pelo telefone como se viesse de um passado que eu não queria revisitar. A voz era diferente, cansada, trêmula, sem o brilho que eu lembrava quando a via passar pela recepção da construtora. Por um segundo fiquei em silêncio. Não por raiva, mas por surpresa. Ela continuou quase sussurrando: Eu não tenho para onde ir. Preciso falar com a senhora." Meu primeiro impulso foi desligar. Depois pensei: quem sabe o destino não quis costurar mais uma ponta solta? Respirei fundo e respondi: "Está bem, Patrícia. Amanhã às 15h no ateliê, venha sozinha." Desliguei e sentei na cadeira, olhando para o nada. O telefone ainda parecia quente. Patrícia Rezende, a mulher que carregava o outro lado da minha história, a amante, a cúmplice, a peça que completava o bilhete. Passei a noite em claro, imaginando o que ela poderia querer agora. Dinheiro, perdão, um ombro. Eu não sabia. Só sabia que o tempo muda tudo, até o tom do arrependimento. No dia seguinte, o sol de Belo Horizonte parecia mais duro do que de costume. A luz entrava em faixas pela janela do ateliê, iluminando o manequim e o tecido lilás que eu costurava. Às 3 em ponto ouvi a campainha. Ela estava lá, magra, abatida, com os olhos fundos e um bebê no colo. Aquele menino não podia ter mais de 10 meses. "Posso entrar?" perguntou. "Pode." Ela entrou devagar, como quem pisa no altar. Ficou parada no meio do ateliê, olhando em volta, admirando os vestidos, as linhas, os tecidos. Por fim soltou: "Sempre imaginei esse lugar. Ele falava muito da senhora, falava." A palavra ficou ecoando dentro de mim, mas deixei para lá. Olhei para ela e, num tom sereno, perguntei: "O que aconteceu, Patrícia?" Ela sentou-se, ajeitou o bebê no colo e começou a falar. A voz dela tremia de um jeito que não era só medo, era vergonha. "Depois que ele foi preso, eu fiquei sem nada. Sem casa, sem emprego, sem amigos. Ele me mandou uma carta, dizendo para esperar, que logo resolveria tudo e me mandaria buscar. Esperei 2 meses. Depois veio outra carta, fria, dizendo para eu seguir minha vida." Ela respirou fundo. "Eu não tenho para onde ir, Dona Marina. Juro que não vim por dinheiro. Vim por ajuda." Olhei para ela e vi a ironia do destino. Aquela mulher que um dia participou da minha queda, agora estava ali,
pedindo abrigo. Mas o que mais me surpreendeu não foi o pedido. Foi o olhar. Ela não olhava para mim como rival. Olhava como quem reconhece alguém que sobreviveu à mesma tempestade. Esse menino é filho dele? Perguntei. Ela assentiu sem erguer os olhos. Chama-se Carlos Eduardo. O bebê sorriu, alheio à história que carregava no sangue. Eu me aproximei, toquei o rostinho dele e senti uma coisa estranha. Não raiva, não pena, mas um tipo de compaixão que só o tempo ensina. Eu sabia o que era estar sozinha, com um filho nos braços e o mundo desabando em volta. Preparei café. Ela comeu em silêncio, como quem não via comida de verdade há dias. Depois olhou para mim e perguntou com a voz embargada: "Por que a senhora não me odeia?" Demorei um instante para responder. "Porque o ódio prende, Patrícia, e eu escolhi ser livre." Ela chorou. Chorou de um jeito que nenhuma mulher chora por teatro. Era o choro de quem viu o fundo do poço e descobriu que ainda tinha chão. Quando se acalmou, ofereci um canto no ateliê. Tinha um quartinho nos fundos, pequeno, mas limpo. "Pode ficar por uns dias", disse. Até pensar no que fazer. Ela tentou agradecer, mas eu interrompi. "Não precisa. Eu só estou devolvendo o que a vida me deu." Nos dias seguintes, a presença dela mudou o ar do lugar. O bebê ria e aquele som devolvia leveza ao ambiente. Patrícia me ajudava a costurar, limpar, atender clientes. Era boa de mãos, rápida, detalhista. Aos poucos percebi que, apesar do passado, ela tinha algo de sincero. E de forma estranha, começamos a trabalhar bem juntas. Antonia, quando soube, ficou furiosa. "Você ficou louca, Marina? Trouxe a amante do seu marido para dentro da sua casa?" "Trouxe a mãe de um filho que não tem culpa", respondi. "E uma mulher que precisa de chance." Ela balançou a cabeça, mas depois riu. "Você é melhor do que eu." Talvez não fosse melhor. Talvez só tivesse cansado de viver presa a ressentimentos. As semanas viraram meses, e o ateliê Alvarenga nunca trabalhou tanto. As encomendas aumentaram, o nome se espalhou, e até as clientes mais antigas voltaram. Patrícia se tornou minha sócia silenciosa. Eu desenhava, ela executava. O sucesso nos uniu de um jeito que nenhuma tragédia mais poderia desfazer. Mas o destino gosta de testar a paz que a gente conquista. Numa tarde, recebi uma nova carta. O remetente, Penitenciária Estadual de Minas Gerais. Abri devagar. Dentro, apenas uma linha escrita por Ricardo. "Ouvi dizer que você e ela estão juntas. Espero que sejam felizes com o que restou." Sorri. Ele finalmente tinha entendido o que eu demorei tanto para aprender. O que resta, às vezes, é o que vale mais. Mas aquela carta também me fez perceber uma coisa. A história ainda não estava completamente costurada. Faltava um último ponto, um que ligaria o passado ao futuro e decidiria o destino de todos nós. O tempo passou como linha correndo solta na agulha. Quando percebi, já haviam se passado quase 2 anos desde aquele telefonema que mudou tudo. Ricardo continuava preso, Sérgio fora condenado. E o nome Marina Alvarenga começava a ser pronunciado com respeito, não como a esposa do contador preso, mas como a dona do ateliê mais procurado de Belo Horizonte. Eu havia sobrevivido e, mais do que isso, havia renascido. O ateliê Alvarenga cresceu. Agora tínhamos 3 funcionárias. E os vestidos que antes saíam discretos pelas portas do bairro começaram a cruzar as avenidas rumo aos salões mais elegantes da cidade. A ironia da vida é que as mesmas mulheres que antes atravessavam a rua para não me cumprimentar, agora marcavam hora com antecedência para vestir minhas criações. O sucesso era silencioso, mas firme, como a costura bem feita que não se desfaz com o tempo. Patrícia continuava ao meu lado. Já não era mais hóspede, mas parceira. A força que eu vi nela, mesmo depois de tudo, me fazia respeitá-la. Ela tinha encontrado uma forma de recomeçar sem negar o passado. O pequeno Carlos, que agora dava os primeiros passos, corria entre as máquinas e espalhava alegria pelo ateliê. João e Alice o adoravam. Às vezes, eu os observava brincando e pensava em como a vida, tão dura, ainda encontrava brechas para ser doce. Um dia,
Enquanto ajustava a barra de um vestido de noiva, Patrícia quebrou o silêncio. Marina, eu sonhei com ele. Olhei para ela surpresa. Com Ricardo? Sim, ele dizia que ainda ia sair e vir atrás de mim. E de você. Respirei fundo. Por mais que o tempo tivesse passado, o nome dele ainda pesava no ar. Ele pode sair, Patrícia. Respondi com calma. Mas nunca mais vai nos encontrar no mesmo lugar. E eu não falava de endereço. Falava do lugar de onde falávamos agora. O lugar da autonomia, da consciência, da dignidade. A prisão dele não foi o castigo, foi o espelho. O verdadeiro castigo é olhar para o que perdeu e saber que foi por culpa própria. Naquele mesmo mês, recebi uma visita inesperada. Dona Sofia Alencar. Entrou no ateliê com o mesmo perfume de sempre e um sorriso discreto. Menina, você virou notícia. Colocou sobre a mesa uma revista de sociedade. Na capa, uma modelo usava um vestido meu. A legenda dizia: o novo nome da elegância mineira, Ateliê Alvarenga. Senti um nó na garganta. Lembrei da mulher que um dia tremia ao abrir um livro, com medo de perder tudo, e agora via seu nome impresso como símbolo de força. Dona Sofia me abraçou e sussurrou: agora você entende por que eu te ajudei? Eu sabia que o seu talento era a sua salvação. O que eles chamam de fraqueza, Marina, é o que nos sustenta. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. Eu havia passado tanto tempo lutando para não afundar que quase esqueci que também podia voar. Mas o último ponto dessa história não se deu no ateliê. Aconteceu dentro de mim. Certa tarde, resolvi visitar o cemitério. Não o de Ricardo, ele ainda vivia, mas o da minha mãe. Fazia anos que eu não ia até lá. Levei flores simples e sentei no banco de cimento. O vento soprava devagar e eu comecei a falar como quem conversa com alguém presente. Mãe, lembra quando a senhora dizia que o mundo não gosta de mulher valente? Pois é, aprendi que a gente não precisa do gosto do mundo, só da coragem de continuar. Fechei os olhos e lembrei de tudo. O bilhete, o medo, a traição, a solidão, a reconstrução. Cada lembrança era como um pedaço de tecido que, junto, formava o vestido da minha história. Não havia mais raiva, só gratidão. Gratidão por ter sobrevivido ao que me queriam reduzir e por ter feito disso a base de algo novo. Voltei para casa em silêncio. Quando entrei no ateliê, Patrícia estava no balcão anotando medidas. O menino brincava no chão com as fitas de cetim. Olhei aquela cena e percebi que a vida, finalmente, tinha parado de doer. À noite sentei à máquina, como sempre. A casa estava quieta e a luz amarelada do abajur desenhava sombras suaves sobre o tecido. Peguei a última encomenda do dia. Um vestido azul, leve, feito para uma jovem que se casaria no mês seguinte. E comecei a costurar. Cada ponto que eu dava era uma lembrança, uma respiração, uma vitória. Enquanto a agulha subia e descia, pensei no que Dr. Pedro dissera meses antes, ao me encontrar pela última vez. Marina, você sabe que esse caso vai ser comentado por anos. E eu respondi: deixe que comentem. No fim, o que fica não é o escândalo, é o exemplo. Sorri, porque era verdade. Eu não tinha vencido com gritos nem com vingança. Venci com trabalho, com dignidade e com silêncio. O mesmo silêncio que um dia me sufocou, agora me protegia. Quando dei o último ponto naquele vestido, respirei fundo. O som da agulha cessou e o tecido estava pronto. Toquei o pano com carinho e percebi o quanto aquela costura se parecia com a vida. Cheia de emendas, de falhas, de remendos, mas ainda assim, bela e inteira. Apaguei a luz do ateliê, olhei para o reflexo na vitrine e pensei: o último ponto não é o fim, é o começo de uma nova trama. Mas mal sabia eu que o destino ainda aguardava uma última visita. Uma que traria notícias inesperadas e costuraria de vez o nome que eu deixaria no mundo. Era uma manhã comum, dessas em que o sol entra preguiçoso pelas janelas e o cheiro de café se mistura com o das linhas novas que acabaram de sair do rolo. O ateliê Alvarenga estava tranquilo. Patrícia atendia uma cliente. As meninas organizavam os tecidos.
e o pequeno Carlos brincava no chão com as fitas coloridas. A vida finalmente tinha encontrado um ritmo calmo. Eu achava que tudo estava resolvido, que o passado, enfim, tinha ficado quieto. Mas o destino, esse costureiro caprichoso, sempre gosta de dar um ponto a mais, aquele que a gente não espera. Por volta das 11, a campainha tocou. Fui atender, imaginando que fosse uma nova cliente. Quando abri a porta, o tempo pareceu parar. Era Dr. Pedro. O mesmo olhar sereno de sempre, o mesmo ar de quem carrega notícias que mudam o rumo da vida. Ele tirou o chapéu, limpou o suor da testa e disse: Marina, precisamos conversar. Levei-o até o fundo do ateliê, onde o barulho das máquinas não chegava tanto. Ele se sentou, ajeitou o paletó e tirou um envelope do bolso interno. Chegou hoje cedo, disse. Uma carta da penitenciária. É de Ricardo. Meu coração, que há muito tempo batia em paz, vacilou por um instante. Peguei o envelope com as mãos firmes. O papel estava amassado, a caligrafia trêmula. Sentei devagar e abri. Lá dentro, uma única folha. A letra era dele, mas o tom... outro. Marina, o tempo tem me ensinado mais do que eu merecia aprender. Eu olho para trás e vejo que te subestimei, te diminuí, e ainda assim você não me destruiu. Se existe alguma justiça, ela veio através do teu silêncio. Estou doente. O médico diz que o coração não aguenta muito. Não peço perdão. Sei que não mereço. Só peço para ver nossos filhos uma última vez. Diga a eles que o pai errou, mas que a mãe foi a pessoa mais forte que ele conheceu. Se puder, me escreva. Só isso. Fiquei imóvel por um longo tempo. Não havia raiva. Não havia compaixão imediata. Só uma sensação estranha, como se uma porta antiga tivesse se aberto dentro de mim, deixando sair o último ar de um passado que já não me servia. Entreguei a carta a Dr. Pedro e perguntei: O senhor acha que devo ir? Ele respirou fundo. Às vezes, Marina, perdoar não é voltar atrás. É só encerrar a conta. Naquela noite não consegui dormir. O rosto de Ricardo vinha e ia na memória. O homem que me traiu, que planejou minha ruína e que agora, doente, pedia apenas para ver os filhos. Eu olhava para João e Alice dormindo e pensava: eles têm direito à verdade. Mas será que precisavam ver o pai nesse estado? O coração de mãe e de mulher travava um duelo silencioso. No dia seguinte, conversei com Patrícia. Ela ficou em silêncio por um tempo e, por fim, disse: Marina, ele já está pagando. Talvez esse encontro não seja para ele, seja para você. As palavras dela me acompanharam até o final da tarde, quando decidi escrever uma carta curta, direta, sem ódio nem piedade. Ricardo, nossos filhos estão bem, crescem com dignidade, longe das mentiras. Desejo que encontre paz, se ainda houver tempo. Eu já encontrei a minha. Entreguei a carta a Dr. Pedro e pedi que a enviasse. Não fui à prisão. Não porque faltasse coragem, mas porque entendi que a justiça não precisa de plateia. Às vezes, o maior ato de força é simplesmente não voltar. Um mês depois, chegou a notícia. Ricardo Viana havia morrido. Ataque cardíaco. Nenhuma cerimônia pública, nenhum velório cheio de gente. Apenas um enterro discreto, assistido por 2 guardas e um padre. Quando soube, fechei o ateliê por um dia. Fiquei sozinha, sentei diante da máquina e deixei o barulho do silêncio preencher o espaço. Pensei em tudo o que fomos, no que poderíamos ter sido. E pela primeira vez, senti algo próximo da paz. Naquela noite, Patrícia acendeu uma vela e colocou sobre o balcão. Que ele vá em paz, disse. E que a gente continue. Eu assenti. Continuar é o que a gente sempre fez, Patrícia. Os meses seguintes foram de calma e prosperidade. O ateliê ganhou novas clientes e o nome Alvarenga virou referência. Um dia, um jornal local veio fazer uma matéria. A repórter jovem, cheia de entusiasmo, perguntou: Dona Marina, qual é o segredo do sucesso? Sorri e respondi: Nunca subestime uma mulher que sabe costurar a própria história. Ela riu, anotou e foi embora. Mas eu fiquei pensando no peso daquelas palavras. Porque era isso. Costurar a própria história, com erros, dores e recomeços, é o que transforma sobrevivência em legado.
No aniversário de 3 anos do ateliê, fizemos uma pequena comemoração. As meninas trouxeram bolo, Patrícia organizou tudo e as clientes mais fiéis apareceram. Havia risadas, música, cheiro de tecido novo. Em determinado momento parei e olhei em volta. Aquele lugar que um dia nasceu de medo, agora transbordava amor. E percebi que o último ponto da minha história não estava num bilhete nem num vestido. Estava em mim. Mas enquanto apagávamos as velas, uma senhora idosa entrou devagar, apoiada numa bengala. Usava um vestido antigo, desbotado, e um olhar conhecido. Boa tarde. Aqui é o ateliê Alvarenga? Sim, senhora, respondi. Posso ajudar? Ela sorriu com os olhos marejados. Eu era amiga da sua mãe. Ela sempre dizia que você seria grande. Vim só para ver o que ela profetizou. Naquele instante senti algo se fechar dentro de mim. Uma linha que finalmente encontrou seu nó. Eu entendi. O último ponto não era o fim. Era a herança invisível de todas as mulheres que vieram antes de mim e das que ainda viriam depois. Hoje, quando entro no ateliê Alvarenga e vejo as linhas coloridas penduradas, lembro de tudo o que precisei costurar para chegar até aqui. Não só tecidos, mas a própria vida. Cada vestido que sai por aquela porta carrega um pouco da minha história, das mulheres que me antecederam e daquelas que ainda lutam para não serem deixadas na miséria. Nem de bens, nem de alma. Aprendi que dignidade é o tecido mais caro do mundo e que só quem já foi rasgada sabe o valor de se refazer. O bilhete que um dia tentou me condenar virou meu ponto de partida. O medo se transformou em coragem, a traição em sabedoria e o silêncio em força. E quando me perguntam como consegui, eu digo: costurando com paciência e nunca deixando ninguém cortar o tecido da minha esperança. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde chegam as vozes das mulheres que resistem, que se levantam e recomeçam. E não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar. Nenhum bilhete, por mais cruel que seja, pode apagar a mulher que você escolhe ser.